pessoal. Dormi bem, graças a Deus. Não tive pesadelo, não tive sonhos assim que eu me lembre. Dormi bem, tranquila, do jeito que eu acordei. Gente, vou ser sincera. Acordei, fiquei um pouco na cama, aí fui ver se no meu Instagram entrou todas as minhas propagandas que durante o horário que eu tava assistindo a novela das 9 horas da noite, eu estava postando, repostando as roupas que eu não vendi ainda do meu brechó. Aí eu via que parecia que não estava entrando. Gente, minha catarata tá bem lá no meu olho, tá vendo? Vai ter que fazer uma cirurgia para tirar essa catarata também. Tira rim, fígado tá gordo, tem que emagrecer, tem que fazer exercício, tem que pular. Tem que tirar essa catarata. Olha como que ela tá entrando lá dentro do meu olho, assim, ó. Ó, tá bem, gente. Sabe quanto que é um troço desse? E eu vou ter que fazer essa. Porque essa daqui não tá, não, ó. Ó, tá vendo? Mas essa aqui está. Dormi bem. Graças a Deus a mãe não dormiu. Então quer dizer que não sei o que vai acontecer. Porque quando ela não dorme, a cabeça dela não fica boa. Tem alguns momentos que ela começa a ter medo de ficar sozinha. Eu tenho que fechar o brechó, vir para dentro de casa para ficar com ela. Que eu tenho medo dela cair. Não pode cair, porque ela é bem magrinha, ela pesa 39 quilos. Ah, ela não come, não, Luciana? Ela come, gente. Mas a minha mãe sempre foi magra. Desde nova, ela nunca engordou. Ela sempre continuou. Ela podia comer um boi, que ela continuava magra. E aqui em casa, graças a Deus, ela almoça muito bem. Ela almoça, ela. Agora há pouco eu terminei de dar para ela um pão com ovo, um Gatorade com a vitamina dela, toma muita vitamina. Sempre os exames dela estão todos ótimos, graças a Deus. Ela exame de sangue, essas coisas assim, de anemia, ela não tem. Falando nisso, eu vou até pegar uma hora para nós me colocar na comida que eu tô fazendo ali. Aí, gente, eu não posso esquecer. Eu tô muito esquecida, estou ficando esquecida. E, gente, dormi bem, a mãe não dormiu, vamos ver o que vai acontecer. Geralmente, quando ela fica sem dormir 2 noites, 2 dias, 2 madrugadas, que aí que o negócio piora, né? Mas eu acho que é porque ontem eu deixei ela dormir bastante, sabe? Eu detesto que me acorde quando eu estou num sono profundo e bom. Eu não gosto que me acorde. Eu tenho que acordar. Eu não gosto, a não ser que aconteça alguma coisa, alguém tem que me chamar, né? Aí sim, tem que me acordar. Mas eu já sei das minhas responsabilidades, então eu acordo cedo porque eu tenho muita responsabilidade. Já de manhã, eu já levantei, aí eu vi esse vídeo, aí eu já peguei os lixos do banheiro, os lixos da cozinha, já coloquei no lixeiro, que eu não sei que horas que o lixeiro vai passar. Aí eu já. O que eu fiz, gente? Eu fui lá no brechó, abri o brechó, não passei o pano ainda, mas vou passar o pano lá. E sobrou umas coxinhas de frango assadas que eu fiz, porque depois que você assa o frango, ele fica assim, gente, duro no outro dia, não fica? Aí eu tinha uma batatinha, tinha uma cenoura, uma batatinha, uma cenoura e uma cebola roxa. Aí eu falei, vou fazer, sabe de quê? Vou fazer igual minha sogra fazia quando ela estava viva. Ela fazia, ela pegava aquele frango, aquela carne que sobrou do outro dia, que tá assim, sabe? Que se você for esquentar de novo, vai ficar mais duro ainda. Ela fazia um caldo, sabe? E aí o frango ficava macio de novo, quase desmanchando. Mas eu nem coloquei na panela de pressão, não, coloquei na panela comum. Tem que se virar, né, gente? Aí agora eu falei, não, agora é a hora de lermos a palavra, de orar o Senhor. Eu já orei o Senhor, já conversei com Deus mais cedo, mas vamos começar novamente, né? Eu gostaria de pedir a você, pela misericórdia de Deus, e por favor, que você pegue a sua Bíblia. Não confie em mim, não. Não confie nas minhas palavras só, não. Tira um tempinho para Deus no seu dia. Todos os dias eu tô tirando esse tempo. É difícil? Mas para Deus nós temos que fazer o sacrifício, porque Deus é Deus. E se nós não tivermos com Deus, o que acontece? A nossa vida ela vai ficando sem graça.
entendeu? Nós temos que ter Deus na nossa vida, então nós temos que tirar esse tempo para Deus. Então pega a sua Bíblia, por gentileza, para você ver que é verdade o que eu estou falando. Algumas palavras mudam, mas você pode olhar no dicionário que é a mesma coisa, tá bom? Eu tenho 4 Bíblias. E todas as 4 são as mesmas coisas. Já li, eu fazia ao vivo no Facebook, mas depois eu vi que estava me atrapalhando, porque o tempo passa rápido demais. E eu ficava 1 hora e meia. Então faça isso. Pega a sua Bíblia, por gentileza, coloca ela pertinho de você, que eu vou ler devagar. Eu vou ler devagar para que vocês possam me acompanhar na leitura, para que vocês possam ver que eu não estou mentindo, por gentileza. Eu quero que vocês aprendam assim como eu quero aprender de Deus. Eu quero saber mais de Deus, eu quero aprender mais de Deus, eu quero saber o que Deus fazia, o que Deus fez, o que Deus é capaz de fazer e o poder que Ele tem de fazer, tá bom? Então vamos ali e nós estamos conversando a respeito dos israelitas. Até hoje existe israelita, Luciana? Existe, gente. O povo de Israel vive em guerra. Dá uma olhada aí no YouTube aí, guerra em Israel. Guerra com israelitas. São tribos diferentes, são pensamentos diferentes, cabeças diferentes. Deus, ele, naquela época que Israel são os descendentes de Jacó, descendentes mesmo de sangue de Jacó. Jacó, Deus trocou o nome dele para Israel, por isso que é o povo de Israel, que é o povo que Deus escolheu para ser o povo dele. Ele não estava falando para mim, ele não estava falando para você, estava falando para o povo de Israel, para os israelitas. Luciana, mas tem israelita até hoje? Tem. Existe Israel? Existe. Existe guerra ainda lá? Existe, meus amados, entre tribos. Então vamos lá olhar no YouTube que você vai conseguir ver. Então vamos aí no Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento. Você pega 1, 2, 3, 4, 5 e você vai encontrá-lo rapidinho, porque ele é o 5º livro do Antigo Testamento. Quando você abre a Bíblia assim, ó, tá vendo? É o 5º livro. Nós estamos aqui no capítulo 16. Isso, capítulo 16, versículo 1. Moisés estava falando com o povo de Israel. Estava falando comigo? Não, eu não sou israelita, eu sou brasileira, nasci aqui. Não, comigo não. Eu estava falando com os descendentes de Jacó, descendente de Isaac e de Abraão. Não comigo, eu não sou descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Não. Se alguém abrir a Bíblia para você e falar assim, Deus está falando isso aqui com você, não está falando com você isso aqui não, que está escrito não. Estava falando com o povo de Israel daquela época, entendeu? Estava falando com o povo de Israel. Apesar de que o povo de Israel tem um peso muito grande, porque Deus falou que é de geração em geração, que é para sempre, eterno, que eles têm que cumprir é que está escrito aqui. Mas é o povo de Israel, israelitas, que existe até hoje. Eles, para eles que Deus escreveu. Não é para a gente. É naquela época, para eles. E Deus falou que seria de geração em geração para eles. Entendeu? Então vamos aí. Nós vamos chegar na nossa parte, onde nós vamos entrar aí, entendeu? Que ele vai falar pra gente. Então, se alguém abrir para você a Bíblia e falar assim, Deus falou que está no capítulo tal, no versículo tal, não. Deus, quando quer falar, ele fala e ele tem o poder de falar com você, com o seu CPF, com a sua identidade, com você que é brasileira, que não sei de onde você é, da Índia, sei lá onde você é, mas que Deus, ele tem o poder de falar com você mesmo, entendeu? Para você. Ele vai falar seu nome, ele vai falar a cor da sua parede. Gente, eu já corri tanto atrás de profeta na minha vida. E já vi tanta coisa, já ouvi tantas coisas. Então não acredita em não acredita em muita coisa não. Coloca o seu joelho no chão e ora. Conversa com teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te recompensará. Está escrito no Novo Testamento. Entendeu? Então vamos lá. Ai, meu Deus, a outra Bíblia está caindo aqui. Está no meu colo. Então vamos capítulo 16, versículo 1. Moisés falando com o povo de Israel. É comigo que Moisés estava falando? Não, eu não estava lá. Eu não estava lá. Não estava.
Ele estava falando com o povo de Israel. Moisés estava tendo um diálogo com o povo de Israel, conversando com o povo de Israel, o que Deus fez, lembrando ele, essas coisas assim. Então vamos lá, capítulo 16, versículo 1. Observe o mês de Abibe. O mês de Abibe, depois nós olhamos no dicionário o que é o mês de Abibe. E celebre a Páscoa para Jeová. É para celebrar a Páscoa para mim? Não. É para celebrar a Páscoa para Jeová. Para Jeová. Para Luciana é uma coisa, para Jeová é outra. Celebre a Páscoa para Jeová. No versículo 1 do capítulo 16 de Deuteronômio. Seu Deus, pois foi numa noite do mês de Abibe que Jeová, seu Deus, o tirou do Egito. Então ele estava falando do povo de Israel que ele tirou do Egito. Os israelitas eram escravos lá no Egito. Versículo 2. Das suas ovelhas e das suas cabras e dos seus bois, você deve oferecer o sacrifício da Páscoa a Jeová. Oferecer para mim? Não, para Jeová, o seu Deus, no lugar que Jeová escolher para ali fazer residir seu nome. Meu nome, Luciana, não, o nome de Deus. Versículo 3. Junto com o sacrifício, não coma nada que tenha fermento. Por 7 dias você deve comer pães sem fermento, o pão da tribulação, porque você saiu da terra do Egito às pressas. Faça isso para se lembrar por toda a sua vida do dia em que você saiu da terra do Egito. Eu saí da terra do Egito? Você saiu da terra do Egito? Você não saiu da terra do Egito. Você não saiu, nem eu. Ele estava falando para o povo de Israel, israelitas, os israelitas que é escravo no Egito. Então, se alguém abrir a Bíblia para você e falar que isso aqui é para você, é mentira. É mentira, entendeu? É para o povo de Israel. Então, a Páscoa é para quem? É para você? É para comemorar a Páscoa para você? Não é. É para Jeová, o seu Deus, comemorar a Páscoa para Ele. Não é para nós, é para Ele. Versículo, nem coelhinho da Páscoa existe aqui, gente. Versículo 4. Por 7 dias eu estou lendo devagar, de uma forma que vocês possam me acompanhar. Versículo 4. Por 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com você, Luciana, não, com o povo de Israel, em todo o seu território de Israel, e da carne que você sacrificará. Vai fazer o sacrifício ao anoitecer do primeiro dia, não deve sobrar nada dessa carne da noite para a manhã seguinte, deve comer tudo. Versículo 5. Não lhe será permitido oferecer o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que Jeová, o seu Deus, lhe dá. Versículo 6. Mas somente no lugar que Jeová, o seu Deus, escolher para ali fazer residir o nome dele, você deve oferecer o sacrifício da Páscoa ao anoitecer, assim que se puser o sol, na data da sua saída do Egito. Quem saiu do Egito? O povo de Israel, israelitas, eles saíram ao anoitecer. Então Deus quer que, né? Você deve oferecer o sacrifício para Deus da Páscoa, a Deus, ao anoitecer, assim que se puser o sol, na data da saída do povo de Israel do Egito. Versículo 7. Você deve cozinhar o sacrifício e comê-lo no lugar que Jeová, o seu Deus, escolher. E de manhã você pode voltar para a sua tenda. Que naquela época não tinha casa, tinha tenda. Versículo 8. Por 6 dias você deve comer pães
sem fermento. E no 7º dia haverá uma assembleia solene para Jeová o seu Deus. Não faça nenhum trabalho. Versículo 9. Você deve contar 7 semanas. Deve iniciar a contagem das 7 semanas quando começar a passar a foice nas plantações de cereais. Versículo 10. Então você deve celebrar a festividade das semanas para Jeová, que é o seu Deus, trazendo a oferta voluntária da sua mão, que será dada conforme Jeová, seu Deus, o tiver abençoado. Versículo 11. Por quê? Vamos ver o versículo 10, eu vou explicar. Versículo 10. Então você deve celebrar a festividade das semanas para Jeová, o seu Deus, trazendo a oferta voluntária da sua mão. Voluntária. Deus não está te mandando, você vai ser um voluntário, que será dada conforme Jeová, seu Deus, o tiver abençoado. Porque tudo que você plantar, se você tiver nos mandamentos de Deus, conforme Deus pediu, e fazer tudo que Deus quer, Ele vai te abençoar, que tudo que você der vai dar. Mas se você for uma pessoa maldosa, uma pessoa suvina, que não dá nada para ninguém, que quando dá assim, com interesse em algo, você é interesseiro, Deus conhece você, Deus sabe quem é você. Ele não vai fazer com que multiplique e que as coisas que você planta vai dar. E quando der, vai dar pouca coisa. Você não vai ter fartura na sua casa, entendeu? Então, vamos ver aqui, versículo 11. E no lugar que Jeová, seu Deus, escolher, para ali fazer residir o nome dele, você deve se alegrar perante Jeová, o seu Deus. Você, seu filho, sua filha, seu escravo, sua escrava, o levita que está dentro das suas cidades. Levita são os filhos de Levi que Deus escolheu para levar o tabernáculo de um lado para o outro, fazer as coisas que Deus quer no tabernáculo dele. O residente estrangeiro que mora, pessoas que não são de sangue de Israel, muito egípcio foram com eles, que creram, tiveram fé em tudo que Deus fez, então foram com eles, com o povo de Israel embora do Egito, então se chama povo estrangeiro. Seriam nós, povo estrangeiro, que nós não somos descendentes de Jacó. O residente estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no seu meio. Versículo 12. Versículo 11 novamente. E no lugar que Jeová, o seu Deus, escolher para ali fazer residir o nome dele, você deve se alegrar perante Jeová, o seu Deus, você, seu filho, sua filha, seu escravo, sua escrava, o levita que está dentro das suas cidades, o residente estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no seu meio. Versículo 12. Lembre-se de que você se tornou escravo no Egito. Quem se tornou escravo no Egito? Você? Eu? Não. O povo de Israel. O povo que é descendente de Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó. Eles se tornaram escravos no Egito. E Deus tirou eles da escravidão do Egito. Ele não está falando para você nem para mim. Se alguém falar isso para você, é mentira. E obedeça a estes decretos que Deus deu e os cumpra-os. Versículo 13. Você deve celebrar a festividade das barracas por 7 dias, quando recolher os produtos da sua eira e do seu lagar de azeite e vinho. Versículo 14. Alegre-se durante a sua festividade, você, seu filho, sua filha, seu escravo, sua escrava, o levita, o residente estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das suas cidades. Porque quando a mulher ficava viúva naquela época, ela não tinha direito a nada. A nada. Mas, Deus está falando aqui que ela pode celebrar. Órfão também não. Versículo 15. Por 7 dias você celebrará a festividade para Jeová. 7 dias. 7 dias de festividade para Jeová. Deus gosta do número 7, hein? Seu Deus, no lugar que Jeová escolher, pois Jeová, o seu Deus,
abençoará todas as suas colheitas e tudo que você fizer, e Deus vai abençoar toda a sua colheita, no versículo 15 do capítulo 16. Por 7 dias você celebrará a festividade para Jeová, para Luciana não, para Jeová, para Deus, Pai de Jesus, que é seu Deus, no lugar que Jeová escolher. Ele que vai escolher o lugar, pois Jeová, o seu Deus, abençoará todas as suas colheitas e tudo que você fizer, e você ficará cheio de alegria. Porque você plantar o trigo vai dar milhares, porque Deus vai te abençoar para você colher e dar para ele as primícias, né? Versículo 16. Todos os homens devem comparecer perante Jeová, seu Deus, no lugar que Jeová escolher, 3 vezes por ano, na festividade dos pães sem fermento, na festividade das semanas e na festividade das barracas. Então, são 3 festas por ano. Primeiro, a festa dos pães sem fermento, que eu acho que é a Páscoa, na festividade das semanas e na festividade das barracas. E nenhum deles deve comparecer perante Jeová de mãos vazias. Não pode comparecer perante Deus de mãos vazias. Versículo 17. A dádiva que cada um trouxer deve ser proporcional à bênção que Jeová, seu Deus, lhe tiver dado. Então, versículo 17 novamente, vamos ler. A dádiva que cada um trouxer deve ser proporcional à bênção que Jeová, seu Deus, lhe tiver dado. Se Deus tiver te dado 10 mangas, deve ser proporcional para Deus. Você não vai dar só uma manga para Deus. Não, não. Deus te deu 10, você não vai dar só uma, tem que ser proporcional para Deus. Ele quer que você dê para ele, porque foi ele que te abençoou. Você plantou o pé de manga, deu milhares de manga, e ele te abençoou com milhares de manga, e você vai dar só uma manga para ele? Não, ele não quer. Versículo 18. Você deve designar juízes e designar oficiais para cada tribo em todas as cidades que Jeová, que é o seu Deus, lhe dá. E eles devem julgar o povo com julgamento justo. Versículo 19. Você não deve perverter a justiça. Versículo 19. Você não deve perverter a justiça. Você não deve perverter a justiça, nem mostrar parcialidade, nem aceitar suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Versículo 19 é muito importante. Leia novamente o versículo 19, capítulo 16 de Deuteronômio, Antigo Testamento, 5º livro da Bíblia. Versículo 19 novamente. Você não deve perverter a justiça, nem mostrar parcialidade. Tipo assim, você puxar o saco de uma pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais condições, que tem um cargo a mais do que a outra. Você não deve escolher entre ela. Ah, não, não vou escolher um pobre, não. Vou escolher essa aqui que tem mais condição, o que pode me dar alguma coisa, né? Apesar de que o pobre dá mais do que o rico. Nem aceitar suborno, pois o suborno, o que ele faz? Ele cega os olhos do sábio e perverte as palavras de uma pessoa, do justo. Ele vai perverter, ele vai falar mentira. Versículo 20. A justiça, sim. A justiça é o que você deve buscar, para que continue você vivo e tome posse da terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá. Versículo 21. Você não deve plantar nenhum tipo de árvore para servir como poste sagrado, perto do altar que você fará para Jeová, o seu Deus. Versículo 22. Nem deve erigir para você uma coluna sagrada, algo que Jeová, seu Deus, odeia. O que Deus odeia no versículo 22 do capítulo 16 de Deuteronômio? Deus odeia. Você não deve erigir para você uma coluna sagrada, algo que Jeová, seu Deus, odeia. Gente, não pode ficar adorando outras coisas, não. Adorar minha casa, adorar minha mesa, adorar minha varanda, adorar nada. Você tem que adorar a Deus, somente a Ele, porque senão Ele não vai fazer com que a gente fique mais tempo vivo.
Claro que tá falando pro povo de Israel, mas serve pra gente também, entendeu? Até a próxima.